Meus amigos, minhas amigas, nesta oportunidade, eu quero cumprimentar você com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus esteja na tua vida e na vida de toda a tua família. E hoje nós vamos meditar no tema da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Nós vamos falar sobre a obediência de Abraão a Deus. Quando nós olhamos para a pessoa de Abraão, nós observamos várias características, virtudes importantes que servem de exemplo para nós que somos cristãos nos dias odiernos. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre as características da obediência de Abraão. A Bíblia diz que Abraão se encontrava em Ur dos Caldeus e Deus aparece para ele e faz um chamado extraordinário para a vida, a história de Abraão. A obediência de Abraão é um dos exemplos mais marcantes de fé nas Escrituras. A Bíblia apresenta diversas características dessa obediência. Em primeiro lugar, a obediência de Abraão, ela foi imediata. Quando nós lemos Gênesis capítulo 12, versículo 4, nós vamos encontrar o texto dizendo o seguinte: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando nós observamos essa primeira característica da obediência de Abraão, que é de ser uma obediência imediata, nós entendemos que nós não podemos demorar quando Deus fala conosco. A nossa primeira atitude tem que ser de ouvir a voz de Deus e atender o mais rápido possível ao chamado do Senhor. Deus está chamando você que está ouvindo essa mensagem, chamando para ter um encontro com Ele e ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Deus chama, Deus fala. O que cabe a você é ouvir a voz de Deus e de imediato obedecer a sua voz. Jesus é claro nas suas palavras: vinde a mim, todos. Deus está te chamando. Os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em segundo lugar, a obediência de Abraão foi uma obediência baseada na fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 8, nós vamos encontrar o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Deus dá uma ordem a Abraão, ele de imediato obedece, e nós sabemos que essa ordem obedecida por Abraão foi uma ordem, foi um chamado baseado na fé. Ele creu, ele acreditou, ele aceitou pela fé o chamado de Deus. Muitas vezes o homem ele quer provas visíveis, mas o que mais agrada a Deus na questão de atender a sua voz é a fé. O amor em primeiro lugar e a fé. Então, quando nós temos fé, nós agimos de tal forma que nós agradamos a Deus. Então aqui, Abraão, de imediato, a sua obediência foi baseada na fé. Terceiro lugar, a obediência de Abraão envolveu renúncia. Quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos encontrar o texto dizendo o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando nós observamos aqui o chamado de Deus e a obediência de Abraão, nós vamos entender que ele deixou tudo para trás. A sua vida confortável que tinha naquela cidade dos caldeus, os seus familiares,
seus vínculos de amizade, seus negócios, as suas riquezas, e ele obedeceu de imediato, e a gente sabe que esta obediência estava envolvido dentro da obediência a renúncia. E você também é convocado a ouvir a voz de Deus, a aceitar a palavra de Deus. E por aceitar a palavra de Deus, você vai ter que renunciar o pecado para que você agrade ao Senhor. Então, Abraão, na sua obediência, ele teve que ter renúncia daquilo que talvez ele fosse mais apegado na sua vida, mas ele teve que renunciar. E muitas das coisas se apegam a nós nesse mundo. Quantas pessoas estão olhando só para o material e estão se esquecendo que o espiritual é o mais importante. Então temos que renunciar muitas coisas para que possamos agradar a Deus. O Senhor Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Então, dentro da aceitação do chamado de Cristo, tem a renúncia. Renunciar ao próprio eu, renunciar à própria natureza carnal para obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus. Em quarto lugar, a obediência de Abraão foi uma obediência perseverante. Não é aquela obediência de uma só vez e depois não se obedece mais, não. É uma obediência dia após dia. Hoje eu obedeço a Deus, amanhã eu vou obedecer, depois da manhã, e assim vamos viver uma vida de obediência, uma vida de obediência perseverante. Hebreus 11:9 vai dizer o seguinte: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, mesmo diante daquela dificuldade, está na terra da promessa, mas mesmo não tendo tido posse da promessa, ele tinha certeza que na sua perseverança em servir a Deus, o Senhor iria cumprir a sua promessa na vida dele. Então, obediência perseverante. E em quinto e último lugar, a obediência de Abraão foi uma obediência provada. Deus provou Abraão e ele passou pela prova. Quando nós lemos Gênesis 22:3, nós vamos encontrar o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi a um lugar que Deus lhe dissera. Ou seja, ele se caminhou para o Monte Moriá, onde ali ele ia sacrificar Isaque. E nós vemos que Abraão passou pela prova. Quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, Deus brada, sabendo que Abraão estava passando pela prova, ou seja, uma obediência provada. Que possamos aprender com essas características da obediência do patriarca Abraão e possamos colocar na nossa vida essas virtudes para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.